Olá, meu nome é Rafael, o meu grupo é o grupo 6 e nesse trabalho nós vamos abordar o que torna a bioinformática tão fascinante e cativante. Então, o autor nos traz que a bioinformática é a principal ferramenta nas pesquisas relacionadas na área da saúde e na área da biologia. Então, como nessas pesquisas, exemplo, pesquisa do genoma humano, é necessário uma análise de grande quantidade de informações, certo? A gente precisa, sim, das ferramentas que a bioinformática nos traz. Quais ferramentas? Ela traz os bancos de dados, heurísticas, traz consigo as ferramentas de análise de dados, além de algoritmos que ajudam os pesquisadores a decodificar e analisar essas diversas informações contidas no nosso genoma e nas mais diversos tipos de pesquisa. Então, quando a gente fala, né, do genoma, a gente não fala só do DNA, a gente fala também das proteínas que são decodificadas, dos aminoácidos, e como essas moléculas se interagem no meio onde elas estão inseridas, o seu contexto como um todo. Assim como em toda ciência, a gente tem o lado positivo e o negativo da bioinformática, certo? Positivo é como o texto nos traz, que é no quesito do genoma, né? A gente consegue identificar todas as individualidades, as características do genoma do indivíduo. Então, de forma leiga, para exemplificar, a gente poderia falar de um exame de paternidade, a gente poderia falar na pesquisa de uma pessoa que está desaparecida, ou então de alguém cometer um crime, identificar esse criminoso, e além disso, claro, identificar possíveis doenças que possam estar relacionadas ao seu genoma, que você tenha predisposição. O lado negativo, claro, vem o quesito de liberdade pessoal, né? Você acaba perdendo isso uma vez que o seu genoma esteja codificado, uma vez que seu DNA esteja codificado. Assim como a gente tinha dito na, no semestre passado, né? Nós, a, o, a bioinformática ela traz esse revés, né? Da perda da liberdade. Aqui, o autor traz essa imagem muito bonita, criada pelo Dr. Beechwolf. Ela representa o genoma de um indivíduo. E o que ela tenta mostrar é que nem o genoma é perfeito. O genoma, como o texto traz, não é preto no branco. Não existe um genoma melhor, um genoma pior, um genoma bom, um genoma ruim. Todos têm imperfeições, todos vão ter seus pequenos erros genéticos, certo? E essa variabilidade, essas diferenças, são o que nos tornam indivíduos únicos. Então, você vai ter, como o texto traz, características expressas no seu genoma que te tornam uma pessoa mais criativa, que te tornam um artista, como outras características que te desenvolvem para uma outra área. É claro que quando a gente tem erros mais graves no genoma, a gente pode sim ter condições de doenças genéticas e até algumas disfunções. O autor ele chega a trazer como exemplo a esquizofrenia. E é claro, né, vale lembrar que esses erros são passados, essas características são passadas através dos cromossomos parentais. Então, por isso que a gente chama de hereditárias essas características dessas doenças. Nesta parte do texto, o autor ressalta como o ambiente consegue interferir no genoma. Então, basicamente, ele descreve duas maneiras: a maneira com que o ambiente influencia no genoma. A primeira sendo o ambiente tornando uma parte do genoma mais expressa do que em detrimento de outra. Entende? Então, você está num ambiente que exige alguma coisa de você específica, o seu genoma vai expressar mais aquela característica do que outra característica. Lógico que isso não acontece com todas as coisas, mas em alguns aspectos isso pode acontecer. A segunda seria no caso da seleção, né? Então você está num ambiente que tem requisitos com que você precisa desempenhar uma característica determinada. Se o seu genoma, por algum erro, uma mutação que ocorreu, ele não consegue expressar aquela característica que é necessária, então provavelmente você vai perecer, não vai gerar descendentes, não vai passar o seu genoma para frente. Isso é uma forma que o ambiente tem de selecionar, né, um genoma mais adaptável, né? A teoria de Darwin ali da evolução, certo? O autor ainda ressalta que o DNA, né, é como se fosse o nosso grande banco de dados, é onde estão armazenadas todas as nossas informações. Então, desde como a célula vai se reproduzir, até como ela vai manter a homeostase, ou como ela vai produzir suas proteínas para desempenhar suas funções, está tudo armazenado no DNA.
O DNA é o ponto de partida do dogma central da biologia molecular, certo? E ele ainda descreve que o sucesso da bioinformática não vem da grande quantidade de dados, mas sim das informações que a gente consegue extrair desses dados. É aí que a bioinformática ela atua. Ela pega esses dados e transforma em informações onde a gente consegue fazer análises e tomar uma atitude, desempenhar um papel, adquirir um conhecimento, entendeu? Bom, então a gente já sabe que o DNA é o centro onde está armazenado todas as informações. E como essa informação vai ser usada, né? A gente tem dentro do, da pesquisa, né? Dessa pesquisa, a gente tem é, formas de descrever o DNA. Então, a informação contida no DNA, a gente diz que ela é informação de seres vivos. Então, a gente fala de informação viva. Ao contrário de informações geradas, por exemplo, aleatoriamente ou por computador, computacional, que a gente chama de informação fria ou informação não viva, certo? Então, qual que é a diferença? A informação viva é aquela que dentro de um contexto, vai desempenhar um papel, uma função, vai ter um porquê, vai dar para entender ela dentro daquele contexto. Diferente de uma informação fria que ela é gerada aleatoriamente, uma sequência que ela é gerada aleatoriamente, e quando você coloca no contexto biológico, ela não desempenha nada, ela não consegue, ela raramente vai conseguir ser entendida naquele contexto. O autor ressalta aqui, né? Dessa mesma forma, quando a gente vai analisar uma informação biológica, a gente precisa analisar o contexto dela, não dá para analisar sozinho. O contexto dela é de suma importância, então, quando a gente fala de informação, vamos exemplificar como uma proteína, né? O contexto dessa proteína seria a célula, e esse contexto vai produzir a informação biológica que seria a proteína. Então, não dá para analisar só a proteína, a gente tem que analisar qual que é a função que essa proteína desempenha dentro da célula, o que, que ela faz, certo? Para rastrear essas sequências de informações vivas, a gente tem o algoritmo BLAST. Ele rastreia essa sequência proteica para que a gente facilite. É uma das ferramentas, né, que a bioinformática nos traz para poder fazer essas análises. Agora sobre os erros, né, as mutações que podem ocorrer no nosso DNA. Se nós tivéssemos um DNA volátil, um DNA fraco, que na menor possibilidade de mudar ele mudasse, não conseguisse ser reparado ou ser degradado para que essa informação não se replique, nós teríamos uma espécie muito frágil, que provavelmente pereceria muito rápido, certo? Então, por isso, nós temos vários mecanismos que estão ali para preservar a informação genética. Alguns desses mecanismos vão ser utilizados quando você tem um dano ali no DNA, uma impressão errada, e aí você vai ter o reparo, vem as moléculas e reparam. Ou então, quando esse dano é muito extenso, tá muito errado, a célula acaba fazendo a apoptose, a morte celular, para que esse erro não seja continuado, né? Ele não seja passado para outras células através da replicação. Esses erros, essas mutações podem ser negativas ou positivas. Normalmente, quando a gente fala de mutação, ela é negativa, porque são as mais comuns, e elas normalmente vão trazer algum malefício, certo? Então, você vai ter uma mudança ali nos códons, nas bases dos códons, e vai gerar um aminoácido errado, e esse aminoácido vai gerar proteína errada, que não vai desempenhar o que a célula precisa e vai ter alguma característica. A gente chama isso de erros genéticos ou doenças genéticas, né, doenças hereditárias genéticas. E a gente tem várias síndromes causadas por deficiências em diversos tipos de enzimas e proteínas que são causadas por isso. O positivo ele é mais raro e normalmente está associado a uma condição que a pessoa vai desempenhar melhor devido a essa mudança, esse erro positivo. Mas são mais raras de acontecer e de identificar nos indivíduos. Quando a gente fala nos erros que estão contidos no códon, né? O códon é uma trinca, então você tem 3 posições. O autor ainda traz que a última posição é de menor relevância, então caso a mutação ocorra ali, né? A base seja trocada ali nessa terceira posição, é mais comum que não ocorra assim uma mutação muito severa. Além disso, a análise da bioinformática consegue calcular a pressão de seleção nas sequências proteicas. Ela compara as sequências filogenéticas e identifica as regiões conservadas em proteínas. E as ferramentas que são utilizadas para isso são o BLAST, né, o ProSite e o Andon. E de forma a reiterar, né, a contextualidade da informação biológica é muito importante. Sem essa contextualidade, a gente não consegue identificar e dar sentido para essa informação.
Além disso, é muito importante a gente ter consistência nas análises de sequência. Então, quando a gente está falando uma sequência, se a gente encontra um erro ou se a gente encontra uma inconsistência, é necessário que a gente faça uma revisão dos resultados para que a gente tenha certeza dessa inconsistência. Um exemplo que pode ocorrer é no fator de transcrição. Então, ele é determinado em comparação à sequência BLASH, né? E ele tem que ter um sinal de localização nuclear e a composição de um domínio que deve confirmar o fator de transcrição localizado numa região do DNA, é, gerando assim uma sequência fechada. Se você não tem essa sequência fechada, então você tem que refazer os seus cálculos ou identificar e analisar melhor por que isso não está ocorrendo. Além disso, o autor traz um termo importante aqui nesse contexto, que é a da linguagem da vida. Essa linguagem é descrita como uma série de proteínas e sequências que estão contidas no genótipo de todos os indivíduos, dos diversos organismos terrestres. Então é a forma, o autor até chama como a forma da vida que conhecemos, né? A linguagem da vida é a vida como conhecemos, baseada em DNA, com informação genética que vai ser transcrita, vai gerar o aminoácido, a proteína e etc. Isso é uma outra área interessante de pesquisa. Os cientistas hoje da NASA, eles buscam vida fora da Terra. Então, para identificar uma vida que se originou fora desse ambiente aqui, que não evoluiu aqui, que vem de fora, a gente teria que encontrar um organismo, né, vivo que apresentasse essas características diferentes, que tivesse uma linguagem da vida diferente da que a gente tem hoje em dia. Todos os indivíduos, a teoria diz que todos os indivíduos se originaram de um mesmo ancestral comum, uma célula primordial. E essa célula deu origem a todas as outras. Por isso que a gente tem essa linguagem da vida em comum. O autor traz, né, que a célula primordial, né, o ancestral, a bactéria ancestral, como queiram chamar, ela tinha somente cerca de 1.000 a 1.500 proteínas. E essas proteínas são encontradas hoje em famílias proteicas que estão altamente conservadas nos mais diversos indivíduos até hoje. Por isso que a gente consegue ter essa certeza de que a gente teve um ancestral comum e que todos os indivíduos no mundo, os organismos no mundo, eles têm uma semelhança entre si, a linguagem da vida. Aí, retornando à contextualidade, ela nos ajuda a identificar como esses mecanismos vão desempenhar o papel na célula e como essa célula vai desempenhar o papel no organismo. Então, você tem, por exemplo, vias promotores e inibitórias. Essas vias é o que nos protege de, por exemplo, você ter uma célula cancerígena, uma célula que está funcionando errado. Então, a gente consegue, através da contextualidade, identificar por que a célula está agindo errado, como ela está agindo errado. E a bioinformática, através de algoritmos, ela consegue identificar no seu genoma a sua propensão em ter câncer, em desenvolver algum câncer, ou até diversas outras características, por exemplo, a facilidade de engordar, a facilidade de perder peso e etc. Essa é uma forma mais concreta, um exemplo mais fácil de a gente poder trabalhar para exemplificar o porquê a bioinformática é tão importante nas nossas vidas. Foi isso, esse é o nosso trabalho. Agradeço a todos, espero que dessa forma a gente tenha conseguido mostrar para vocês o porquê que a bioinformática ela impacta nas nossas vidas, né, nesse âmbito médico, nesse âmbito da ciência biológica. Muito obrigado.